Hoje nós vamos dar um salto. Vamos lá para o capítulo 11 de 1 Coríntios. Porque é o capítulo que fala sobre a ceia. E nós estamos estudando Coríntios, a carta aos Coríntios. Aliás, nós vamos aproveitar algumas ceias e revisitar o capítulo 11. Vários aspectos sobre esse momento, ainda mais sendo Páscoa. Paulo diz no verso 17 até o verso 22. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, eu não aplaudo vocês não. Porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu em parte acredito, acho que é isso mesmo. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Vou elogiar vocês, louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Vamos nos sentar? Jesus Cristo, através da cruz, não somente salva individualmente cada um de nós, mas em Colossenses Paulo diz que ele reconcilia, ele traz de volta para Deus todas as coisas, tudo o que existe. Ele traz de volta toda a criação, que geme, que tem uma ardente expectativa, que não espera a hora da sua manifestação. Assim também cada um de nós. Paulo aqui está dando conselhos sobre a ceia. Nós não temos muita informação de quando a ceia virou uma cerimônia ritual dentro da igreja. Como nós fazemos? Nós temos algumas cartas, a carta de Clemente aos Coríntios, que é da virada do ano 100, do segundo século, início do segundo século. Inácio também de Antioquia, também é alguém que, quando escreve a sua epístola para Esmirna, parece que tem umas dicas sobre organização. A igreja, na sua tradição, tornou esse momento como algo que todos nós, como cristãos, devemos observar e não nos afastarmos, não apenas como um ritual vazio, mas pela importância da essência da vida cristã, que é a ressurreição de Cristo para nós. Mas naquela época eles se reuniam. Essas reuniões aconteciam de casa em casa, e depois começaram também a acontecer como comunidade. Mas isso não é algo apenas dos cristãos. Os judeus também já tinham as suas festas, onde tinham os seus jantares, onde a refeição tinha um significado. Aliás, a própria Páscoa para o judeu, quando assavam um cordeiro, quando comiam ervas amargas. Mas há também na história indícios de que os fariseus, como um dos partidos ou dos segmentos dentro da fé judaica, também tinham os seus encontros, e nesses encontros eles procuravam também ajudar pessoas que não tinham o que comer. Mas os gentios que não eram judeus, mesmo que não fossem ligados a uma religião pagã, também tinham os seus encontros. Aliás, nossas famílias, elas crescem ao redor da mesa. A mesa é um lugar importantíssimo dentro da nossa sociedade e do núcleo familiar. Ao redor da mesa, Jesus ensinou muito aos seus discípulos. Aliás, as palavras proferidas sobre sua morte e ressurreição e o nascimento da igreja aconteceram ao redor da mesa na última Páscoa. Daqui a pouco nós vamos sair daqui e vamos ter a nossa ceia de Páscoa, as nossas famílias. Tem parentes nossos esperando, tem um bacalhau com natas me esperando lá em casa. Então nós vamos celebrar. E naquela época haviam também os encontros e jantares lá em Corinto, dentro dos templos pagãos.
As escavações de Corinto descobriram anexos aos templos, salas de jantar. Algumas dessas religiões faziam isso também cerimonialmente, como algo religioso, e muitas delas faziam isso também com o sentido de repartir. O interessante é que parece que o que estava acontecendo na igreja de Corinto não estava cumprindo nenhum desses papéis, nem religioso, nem social de ajuda ou de socorro a alguém que não tinha, nem tampouco de comunhão, amizade e celebração. Parece que alguma coisa muito distorcida acontecia na igreja em Corinto. Eu li em algum lugar também, tantos comentários que a gente lê, que como na igreja de Corinto haviam ricos, não muitos, e pobres, escravos e livres, de que muitos desses iam a essas celebrações, se sentiam incluídos na comunidade pela generosidade daqueles que traziam alimento. Lembre-se que essas ceias eram ceias mesmo, com comida, não é só o pãozinho que a gente tem aqui, era uma celebração mesmo, de um jantar como se faziam. Mas o interessante é que parece que os escravos, que ainda eram escravos, eles não tinham tanta flexibilidade de horário. Eles não chegavam tão rapidamente quanto aqueles que eram ricos ou patrões. E eles ficavam por último e praticamente ficavam sem comer. E aqueles que eram ricos e mais abastados, traziam as suas comidas para o jantar e nem se preocupavam com quem ia chegar, nem se preocupavam com a comunhão. E nem tampouco com o que ela representava da vida de Cristo entregue para cada um deles, como nós fazemos hoje. Se preocupavam em comer e beber. E diz o texto que era muito comum, Paulo aliás exorta os irmãos de Corinto, de que ali tinha gente que ficava sem comer e outros que enchiam a cara e até se embriagavam. A verdade é que não havia um sentido algum para aquilo que acontecia. Mas é óbvio, haviam facções. Paulo diz no começo do texto, eles já estavam divididos, haviam partidos, gente que não se dava bem, ou alguns que torciam o nariz. Eu fico imaginando alguém torcer o nariz. No meu caso, irmão, eu precisaria de um guindaste e um auxílio tecnológico. Ou talvez de que esses homens que eram mais ricos, porque esse também era um debate na igreja de Corinto, participar de jantares da alta sociedade era comum, e muitos deles aconteciam em templos pagãos. E nós vamos chegar mais à frente, quando Paulo fala sobre esse problema, nós não sabemos o quanto talvez isso pudesse influenciar, não vou dizer nem espiritualmente, nem tampouco religiosamente, mas o comportamento dessas pessoas que pudessem assim participar desses eventos. A verdade é que o que acontecia na igreja de Corinto não representava amor, nem comunhão, nem generosidade, nem tampouco na reflexão do que Cristo estava fazendo por eles. Paulo chega a dizer, vocês estão envergonhando a igreja de Deus, mas o mais interessante é que não estavam envergonhando o prédio, não estavam envergonhando a instituição, estavam envergonhando a verdadeira igreja, porque a verdadeira igreja somos nós, são as pessoas. Desprezar um irmão mais simples, deixá-lo sem quando você tem em suas mãos o que deveria ser repartido, é envergonhar a igreja. Porque envergonhar um desses é envergonhar o corpo, e quem envergonha o corpo, envergonha o cabeça, porque o corpo só funciona com os impulsos de um sistema nervoso central. Isso significa que o que acontece com o corpo não é absolutamente o que vem do cabeça. Esse é um grande problema que temos. Nosso problema de competições e de tentativas de sermos maiores, melhores, mais importantes, as disputas de cargos, a política interna, a tentativa de sermos mais espiritualizados acima dos outros, de desprezarmos pessoas, de acharmos que temos o rei na barriga. Na verdade, muitos não acham que tem, eles têm certeza que tem o rei na barriga. Isso acontece muito em comunidades cristãs. Talvez trazemos para dentro delas muito das nossas decepções, muito da nossa fraqueza nessa terra, muito da nossa desonra nesse mundo. E ao invés de acreditarmos que somos em Cristo novas criaturas, queremos continuar sendo as velhas e construindo nossa identidade, pisando uns nos outros. O momento da ceia
que no dia em que Cristo se reuniu com os seus discípulos pela última vez nessa terra, e tantas outras, é um momento especial onde nós repartimos vida, repartimos o que é forte e alimento para nós, reconhecemos juntos que somos dependentes, porque como dizia minha avó, saco vazio não para em pé. É onde reconhecemos que somos servos uns dos outros. Você pode me passar o sal? Oh, com prazer. Nossa, como tá bom isso daqui. Fui eu que fiz para vocês. Olha, quando acabar, deixa que eu lavo os pratos. É na mesa que a gente aprende que nós não somos autossuficientes, que precisamos uns dos outros e precisamos de algo para viver. E se alguma vez, em algum lugar, você ouviu que você pode ser o que você quer, e que você vai ser o que você quiser, e vai fazer da sua vida o que você quiser, que tudo o que você precisa está em você mesmo, não acredite nisso. Para você estar aqui, alguém preparou tudo. Para o seu filho viver, é você que faz tudo por ele. E para que você vivesse, foram seus pais que fizeram. E mesmo que você trabalhe e tenha dinheiro, só pode comprar alguma coisa porque alguém produziu. Porque não basta você ter o que você tem. O mundo depende das relações. Nós dependemos delas. É nelas que aprendemos, é nelas que crescemos. E o mais importante, quando vemos Cristo dentro delas, é que de verdade somos igreja de Jesus Cristo. Mas a exortação de Paulo, se a gente for chegar bem no âmago da questão, ele, preste atenção, ele não estava preocupado, não era como estavam dispostas as mesas. Olha, quando você se reúne, as mesas estão mal organizadas, viu? Olha, estão se reunindo para fazer a ceia, mas vocês viram que não tem lugar para todo mundo sentar? Não era essa a preocupação dele. Ou, a carne estava mal assada, hein? O negócio é perigoso aí. Essa maionese, olha a salmonela, toma cuidado. O pão está murcho, esse vinho, vinho ruim que vocês colocaram. A discussão de Paulo, ou a exortação de Paulo não estava ligado ao que estava sobre a mesa, mas a quem estava ao redor da mesa. E não estava ligado a como as pessoas, ou melhor, ao que as pessoas estavam ali desejando apenas, mas a quem de verdade elas estavam desejando. A ceia não diz respeito ao que nós comemos, mas com quem nós comemos. Em nome de quem nós comemos. Em memória de quem nós fazemos o que fazemos. Vale a pena um detalhe para você. Isso acontece muito, eu já vi muito acontecer, eu já fiz isso e depois fui tendo consciência. Puxa vida, eu estou sempre aqui com o irmão fulano, hoje ele não pôde vir. Rapaz, ele perdeu a ceia. Eu vou levar um pão e um cálice para ele, pode? Pode. Mas só para dizer para você, esse pão não tem nada, é só pão. E esse cálice não tem nada, é só cálice. Não é um cálice mais espiritual, não é um pão mais abençoado. Porque o que nós fazemos, não fazemos por esse pão, nem por esse cálice, mas fazemos em memória e em comunhão. Uma coisa é verdade, se essa pessoa está sozinha, doente ou não pôde vir, é muito legal que você vá lá e parta o pão junto com ela, pela comunhão. Senão a gente mandava pelo correio, abençoava o pão e o cálice e mandava pelo correio. Não é o que comemos, mas é com quem. Ainda que você fale no final, Zé, eu vou levar um cálicezinho desse, porque minha mãe está internada. Legal, reúna a sua família lá ao redor dela. Sejam corpo, sejam igreja. Porque o importante é a comunhão. Veja, lá em Lucas, no capítulo 22, versículos 14 a 18. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com ele e com ele os apóstolos, e disse-lhes: eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus.
E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei o fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E o que a gente comenta sobre esse texto é que Jesus disse aos discípulos: eu estava muito ansioso, desejando muito comer essa ceia com vocês. Rapaz, que vontade que eu estava de um cordeirinho assado. Quanto tempo que a gente não come um desses? Umas ervinhas amargas, uma saladinha de rúcula, o vinho. Rapaz, eu estou cansado de tomar água barrenta. Naquela época não tinha filtro, sabe? Eu estava louco para tomar um vinhozinho. Era isso que ele estava dizendo? Essa era a expectativa de Jesus? Esse era o seu desejo? Era o que se comia? Era o lugar? Não. Era estar convosco. Eu desejei muito estar convosco. Fome de comunhão, fome de gente, fome de repartir, fome de compartilhar. Nesse momento que nós estamos aqui, em que você está aí sentado e eu estou aqui falando, isso aqui a gente chama de didaquê, de ensino. Isso aqui é muito mais sinagoga e muito menos igreja. É muito mais sala de aula, aprendizado. Mas isso aqui não resume a igreja. A igreja não se encaixa nisso aqui. Vir aqui ao domingo, para que você faça parte desse momento de aprendizado, não significa que você faz parte ou comunga de uma igreja. Aliás, tem gente que pula o louvor para chegar direto na palavra. Irmão, você não precisa de vir direto para a palavra. Você pega na internet, tem muitas pregações sensacionais, estudos bíblicos fantásticos, aliás, com caras muito melhores do que eu, que não é difícil de você achar. O importante é a nossa vida comunitária. Às vezes no final, quando dá tempo, e tem dado, a gente vai fazer tudo para dar tempo hoje, a gente divide em grupos, mas não é para dividir as pessoas, nós estamos divididos individualmente, para nós nos juntarmos, na verdade. Nós nos juntamos em grupo, né? Não nos dividimos. Divididos nós já estamos, cada um olhando para frente, cada um olhando, nem olhando para o lado, nem sabendo quem está atrás, nem quem está na frente. E algumas pessoas já me disseram: puxa, eu fico muito constrangido quando está em grupo. Falei: poxa, que pena, porque ser igreja é ser um grande grupo. É sermos membros uns dos outros, é compartilharmos a vida, é isso que nos faz igreja, é repartirmos o pão, é olharmos no olho, é a gente dar um abraço, é a gente sair conversando, é a gente fazer amizade, é você ir na casa desse irmão, comer uma pizza junto com ele, dar muita gargalhada, falar do time de futebol, falar do filme, da série que você assistiu, e vocês sentarem à mesa e agradecerem a Deus pela comunhão, pela vida, pelo prazer, construirmos nossas famílias na fidelidade de Deus, no amor de Deus, na seriedade do seu Evangelho, na profundidade dos valores cristãos, é crescermos em unidade, aprendermos uns com os outros, porque Cristo é visto entre nós e é assim que a gente é conhecido. Jesus, Ele é visto individualmente na minha vida, sim. Ele é visto nas minhas atitudes, sim. Ele é visto na minha maneira de viver e me comportar, é claro. Mas há um outro aspecto importantíssimo da sinalização do reino para o mundo, e essa sinalização é feita entre nós, porque além de Cristo habitar individualmente em cada um de nós, Ele habita na nossa comunhão, Ele habita na nossa maneira de viver, Ele habita na nossa comunidade. Não se esqueça que o nosso Deus é uma comunidade, o Pai, o Filho e o Espírito. A relação perfeita da Trindade, do Pai que envia o Filho, e que é glorificado pelo Espírito, que glorifica o Filho e ao Pai, e o Filho que glorifica o Pai, e o Pai diz: esse é meu Filho amado em quem eu tenho prazer, e o Pai que glorifica o Filho diz: minha comida e minha bebida é fazer a vontade do Pai que está nos céus, e o Espírito que diz: eu vou lembrar a vocês tudo que o Filho tem dito. É porque é uma união perfeita de um único ser, inexplicavelmente trino na nossa cabeça de seres monopessoais. Mas conseguimos expressar o amor de Deus nele próprio, nas nossas relações. E Paulo está dizendo: o que vocês estão fazendo com o corpo? Vocês estão loucos? Vocês estão dividindo tudo? Vocês estão brigando? Você não tem casa para comer? Não, é o que ele diz. Vai comer na sua casa, pô. Se é para vir aqui só para trazer, esbanjar, encher a cara, e o outro que nem chegou, vocês estão ficando loucos? Não tem coisa mais legal na nossa festa junina do que é você vir, irmão. A coisa mais legal da nossa festa junina não é a festa junina. Sabia disso?
apesar de que ela é sempre muito divertida, tem um pessoal aqui que faz uns doces sensacionais, brincadeira para as crianças, mas o legal é quando a festa está cheia, sabe? Quando está todo mundo aqui, sabe como é que é? Essa é que é a alegria. Solta o touro aí, deixa o trem pular, que hoje eu quero ver o poeirão. Deixa o chão tremer e a poeira pular, é só bater na palma da mão. Vamos louvar, vai não. DJ bota a pressão, que a festa é de peão, e aqui o sistema é bruto demais. Já dizia o profeta Chitão. E o seu moço, o chororó. A música é boa, irmão. Vai fazer música boa assim lá no interior. A festa do povo que se une e juntos adoram, juntos clamam, juntos se alegram, juntos choram, juntos celebram, juntos são um. E mostra para o mundo que Deus é um. E que existe um Deus capaz de mudar a minha vida e mudar a nossa. Mostra para a sociedade que ela tem jeito. Mostra para a cidade de São Paulo que tem jeito. Mostra para o Brasil que tem jeito na transformação do indivíduo pelo Espírito de Cristo, que transforma relações e que transforma uma sociedade. A igreja é um sinal para o mundo de que o reino chegou e em Cristo, só em Cristo, o mundo tem restauração. Não. A igreja não é lugar que fecha as paredes para dizer ninguém entra aqui que só entra santo. Se fosse isso, seria um prédio vazio. A igreja são as pessoas que mostram, que dizem para o mundo, pode olhar pela nossa janela e entra para cá, chega aí. A gente era tudo perdido e nos encontramos nele. Quem sabe você encontra também e descobre que ao redor dessa mesa está o Cordeiro. Aqui no meio de nós, no meio da nossa reunião aqui, está o Cordeiro na mesa, entregue para nos dar vida, entregue para nos alimentar, mudo como ovelha ao matadouro. Quando a gente partir do pão, nos nossos grupos e olharmos uns para os outros, Ele está no nosso meio. Ele nos salvou a cada um e nos fez um único povo. Por isso nós somos o que somos. Por isso a alegria de estarmos juntos. E assim, Paulo diz, não dá para elogiar vocês, por vocês fazerem isso. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nossa união não é porque eu concordei com você ou porque você concordou comigo. É porque eu e você baixamos a guarda e só concordamos com Cristo. Não é porque eu achei que você está certo e você me convenceu, nem porque eu convenci você de que eu estou certo. É porque eu e você nos convencemos que estamos errados e só Ele é Senhor. E nele a gente tem comunhão. É ao redor dele que a gente se ajunta. É ao redor dele que nós somos igreja. E hoje, comendo do pão, bebendo do cálice, a gente vai dizer, obrigado, Senhor. O Senhor é o Cordeiro que nos redimiu, que nos trouxe ao redor de Ti mesmo. E em Ti, nós somos um. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício. Obrigado pela Páscoa. O verdadeiro sentido, o verdadeiro cordeiro, a verdadeira mesa, o verdadeiro sacrifício és Tu, Senhor. O pão e o cálice, o alimento que nos mantém vivos. O Senhor que nos une, o Espírito que nos torna povo, membros uns dos outros, ligados ao cabeça que é Jesus. Obrigado, Senhor. Estamos aqui celebrando a Páscoa, agradecendo pelo que o Senhor fez por nós, pela Tua obra redentora, e reconhecendo que não podemos viver sem o Teu verdadeiro alimento. O Senhor disse, a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. É isso mesmo, Senhor. Nós nos alimentamos de Ti. Nos sentamos na Tua mesa e o Cordeiro Pascal nos dá vida.
Não permita, Senhor, que nos esquecemos disso jamais, jamais, Senhor. Que nunca nos tratemos com superioridade, com orgulho, com ganância, com política humana ou sede de poder, de ascensão sobre pessoas. Jamais nos neguemos a repartir e fiquemos na mesa até o último chegar, para sentar com a gente, para ele saber que ele tem lugar no reino, que ele tem lugar no corpo. Porque também a comida que eu trouxe não é minha, foi o Senhor que me deu. E o pão é nosso de cada dia, não é meu. O que o Senhor me deu pertence a mais alguém, é nosso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Páscoa. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado pelo teu amor. A ti a honra e a glória para sempre. Bendito Cordeiro de Deus, que por nós padeceu na cruz e que vai redimir todas as coisas, reconciliando com o Pai. E hoje, já na nossa união, anunciamos o teu reino. E façamos isso com temor e tremor diante do Rei, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar um aplauso ao único que é digno de receber a honra e a glória, ao Cordeiro. Aleluia.